Essa é uma apresentação do software Via Láctea, um software de roteirização da coleta de leite. E o que significa roteirização? Nós entendemos que roteirização vai além de rota mais curta ou de rota mais econômica. Porque se também dermos atenção para o tempo em que os caminhões permanecem circulando na malha viária, nós estamos tratando de qualidade do leite. Se dermos atenção ao horário de saída de cada caminhão para evitarmos fila na hora da descarga do leite na plataforma da recepção do laticínio, nós também estaríamos tratando de qualidade do leite. No quesito organização, o Via Láctea oferece recursos incríveis, desde as fichas de campo, para fácil orientação dos transportadores, freteiros, até a possibilidade do Via Láctea exportar as informações das rotas planejadas para coletores eletrônicos de dados. Vale destacar que o Via Láctea possui um tutorial bastante completo. A gente tem uma sequência de videoaulas que descrevem cada etapa do processo com bastante detalhe, desde o mapeamento com GPS, a transferência da informação do GPS para um software intermediário aí, que se chama TrackMaker, um software muito interessante, que é importante também você ter. E do TrackMaker você pode exportar para o Via Láctea e com mais algumas outras informações você já passa a ter condição de iniciar seu processo de otimização de rotas. Nós convidamos você a nos acompanhar nessa apresentação, pois todos esses assuntos serão devidamente abordados. Essa aqui, então, já é a tela do Via Láctea. É uma interface bastante amigável, bastante intuitivo, muito fácil de se localizar aqui dentro do sistema, de perceber qual é a função de cada ícone e etc. A gente tem aqui um mapinha miniatura, em que a gente pode se deslocar na malha clicando no mapinha miniatura, é uma das possibilidades. A gente também pode se deslocar arrastando a malha, né? A gente tem teclas de atalho que permitem a gente fazer uma aproximação numa determinada região. Temos ao contrário também, a gente pode visualizar uma região maior dentro da mesma tela. A gente tem assim uma série de particularidades que a gente pode parametrizar. Uma delas que eu considero bastante interessante é essa da velocidade média, porque a gente sabe que na época da seca uma estrada péssima tem uma velocidade média, que aquela mesma estrada nas águas tem uma outra velocidade média. Então a gente pode parametrizar isso aqui antes de cada roteirização. A gente visualiza muito facilmente na malha o que é uma estrada ruim, uma estrada boa, porque simbolicamente ela é diferente aqui para nós. Essa dupla contínua aqui, ela para nós significa uma estrada de classificação ótima, enquanto essa pontilhada, por exemplo, é uma estrada ruim, ela é contínua simples, é uma estrada boa. Então quando eu parametrizo nessa tela aqui a velocidade média de cada classificação de estrada, o sistema já sabe que tempo que o caminhão vai levar para se deslocar em cada trecho da malha e, por consequência, o tempo que ele vai levar para fazer a rota. A gente tem aqui também uma tela de informações de cada ponto de coleta. Obviamente que, além do código do produtor, a gente precisa informar para o sistema se a coleta lá é 48 a cada 48 ou a cada 24. Também se há um horário inapropriado, é óbvio que é bom diminuir o máximo possível de restrições para o sistema, deixar ele livre para combinar as melhores opções de rota. Mas se acaso houver necessidade de algum ponto não poder ser visitado entre tal e tal hora, a gente pode então definir isso aqui para o sistema. Aqui também tem a informação de produção média diária,
Aqui está escrito só produção diária, mas é bom que trabalhe com uma média dos últimos dias. E aqui a gente tem a capacidade de estocagem lá de cada ponto de coleta. Então são muitas informações ao longo da nossa apresentação. Nós vamos detalhando cada parte do programa, cada coisa interessante que a gente tem aqui para mostrar para você. Observe que interessante aqui, eu posso muito facilmente saber esse produtor aqui, ó. Vamos colocar esse que eu estou com o mouse aqui, é um produtor que ele ainda não foi coletado. Como que eu sei que ele já foi coletado? Esse aqui foi, ó. Ele tem um pontinho pretinho em cima. Então, se eu posso vir aqui e clicar sobre esse produtor, eu imediatamente fico sabendo qual é a rota que está coletando o leite dele. Então é muito fácil de você leva o mouse sobre o ponto de coleta que você quer saber de qual rota ele faz parte, clica com a tecla Shift apertada simultaneamente e o sistema mostra para você de qual rota ele faz parte. Quando esse produtor não faz parte de nenhuma rota, eu clico aqui e ele só coloca essa setinha e simplesmente não mostra que rota ele faz parte. Essa aqui, que é onde eu estou passando o mouse agora, a gente chama de janela de rotas. E você pode observar aqui que consta tanto a capacidade do caminhão, 9.500 litros, o horário que ele sai para trabalhar, que é 6 da manhã, e que ele trabalha 23 horas por dia. Observe que aqui embaixo, no meu quadro de estatísticas, está com 0. Então, uma vez que eu começar a construir uma rota, esse símbolo aqui dessa casinha onde eu estou com o mouse representa a recepção do laticínio. Então, se eu clicar aqui sobre esse laticínio e levar o mouse sobre um ponto de coleta que ainda não foi coletado, à medida que vou clicando no ponto de coleta, observe aqui o que vai acontecendo na janela de rotas. Eu vou clicar no próximo ponto de coleta e ele automaticamente já vai calculando o horário que chegou no ponto de coleta, vai calculando o volume e aqui embaixo na estatística, inclusive, vai atualizando o índice litros por quilômetro percorrido. Eu posso ir criando essa rota um a um, como eu estou demonstrando aqui, manualmente, vou clicando sobre cada produtor e ele vai me atualizando a informação. Ou eu posso simplesmente automatizar isso, clicando, tem uma tecla especial aqui no sistema, onde eu peço para o próprio sistema construir a rota para mim, que foi o que eu demonstrei aqui para vocês. O sistema, então, a partir do ponto que eu tinha parado na minha criação de rotas, ele sugere uma nova estrutura de rotas aqui para mim. Se a gente observar, ele vai colocando um numerinho em cima, né, que é o número de sequência, que é o 7, o 8, o 9, 10, 11... Algumas vezes pode acontecer isso aqui que aconteceu. Ó. Ele foi aqui no 12, né, nesse ponto de coleta aqui, que é um produtor X aqui, no código 1513 no nosso exemplo. E depois que ele foi fazer aqui essa rota para baixo. E depois voltou e fez essa rota aqui para cima. Observe aqui, ó, 20, 21, 22, 23, 24. Eu vou demonstrar para vocês, eu deixei essa situação aqui de propósito mesmo, para mostrar que a gente muito facilmente pode, quando a gente nota que o sistema criou alguma rota que pode ainda ser melhorada, a gente pode refazer esse processo de forma muito ágil. Vou demonstrar aqui para vocês. Ó, eu vejo qual é o código desse produtor que eu quero mudar de sequência. Eu quero que ele fique depois, ou seja, fique depois desse produtor aqui, que é o 2486. Então eu localizo aqui o 2486, clico no produtor que eu quero mudar a sequência e arrasto para cima do próximo. Olha. Então olha que interessante, ele já refez toda a questão da quilometragem, já recalculou
E aí ficou a sequência 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21. E aí eu posso simplesmente, a partir do momento que eu estou satisfeito com a rota que foi criada, eu clico aqui sobre o último ponto de coleta, né, da rota e volto para a recepção. Observe o que vai acontecer aqui na janela de rotas quando eu clicar sobre a recepção. Ele então conclui a rota, né? Essa rota começou às 6 da manhã e planejamento de que ela esteja concluída às 11h23 com um volume de 9.450 litros. Ele já recalculou tudo aqui em termos de volume, quilômetro percorrido e litros por quilômetro. Então, essa é a função do programa, né, naquele pilar lá que a gente citou, que é a agilidade. A gente viu que a gente pode muito facilmente refazer, mudar uma sequência, um produtor de sequência, ou então até mesmo eliminar um produtor. Vamos supor que esse produtor aqui, que é o código 209-0, vamos encontrá-lo aqui na nossa janela. Aqui, ó. Esse é um produtor que saiu da rota, um exemplo, né? Então, basta que eu clico nele aqui, observe que a quilometragem atual da rota é de 114,74. Quando eu eliminar, ele automaticamente já recalculou o volume da rota, já recalculou a quilometragem. Então, é tudo com muita agilidade. Olha que interessante agora esse relatório que eu vou te apresentar. Ele tem uma informação que é muito relevante para uma tomada de decisão, eventual tomada de decisão em casos em que você precisa melhorar o seu resultado litros por quilômetro, sua taxa de litros por quilômetro. Nesse relatório que a gente obteve do Via Láctea, ele pode, como os demais relatórios do Via Láctea, a gente pode abri-lo em Excel. E, obviamente, que aqui, então, eu poderia classificar, poderia filtrar, fazer qualquer informação que é própria de uma planilha. Então, aqui, olha que interessante, a gente tem uma coluna aqui que diz quantos litros por quilômetro está essa rota que esse produtor pertence, está com ele. E na coluna seguinte, quanto ficaria a taxa sem esse produtor, sem esse ponto de coleta na rota. Então, a gente pode muito facilmente ver se o resultado pioraria ou melhoraria. No caso, quando o resultado piora, ou seja, os litros por quilômetro caem, então significa que ele tem importância na rota, tem uma importância positiva na rota, então o resultado fica abaixo de 1 aqui, fica na cor verde, fica abaixo de 1. Quando numa simulação desse ponto de coleta sair da rota, quando essa taxa melhorar, então significa que ele não melhora o resultado em litros por quilômetro da rota, ele por si só não melhora. Então ele recebe um resultado aqui acima de 1 e com cor vermelha. Então olha que interessante, a gente pode usar os recursos do Excel para fazer um filtro, né? A gente pode entrar aqui e filtro não, desculpa, eu queria classificar. Então eu vou classificar aqui do pior para o melhor. Olha, então a gente tem produtores que se saíssem da rota, eles melhorariam bastante o resultado, né? Nesse exemplo aqui, essa rota subiria de 111 litros por quilômetro para 120, quase 121 litros por quilômetro. Então, um índice de rejeição, que é um índice que a gente chama, obviamente que esse nome não tem muita importância, mas ele reflete uma coisa muito importante, que é saber qual a interferência desse produtor nessa rota. Se a gente descer aqui para baixo, vai ver resultados ao contrário, ou seja, se o produtor saísse da rota, o resultado pioraria muito. Olha que exemplo interessante aqui, nós temos um produtor que, se ele saísse da rota, a rota deixaria de ter uma taxa de 111 litros por quilômetro, cairia para 78 litros por quilômetro. Portanto, o resultado dele
é muito abaixo de 1, que reflete que ele é muito importante na rota que ele faz parte. Bom, uma vez construída aquela rota, ou melhor, as rotas, eu posso mandar o Via Láctea gerar as fichas de campo correspondentes. Aqui a gente está vendo nessa tela uma ficha de uma das rotas, mas o sistema gera uma ficha dessa para cada rota. E aqui eu vejo à esquerda tudo o que foi planejado através do sistema, né? Não necessariamente pelo sistema, mas através do sistema eu planejei essa sequência de coleta. E uma vez impressa essa ficha, eu posso entregar essa ficha ao meu transportador e dizer: fulano, se você amanhã sua rota tem que seguir essa sequência, a previsão de quilometragem é essa, a previsão de volume é essa, e ele, então, o transportador, à medida que for realizando essa rota, ele vai preenchendo manualmente esses campos aqui, de volume coletado oficial, temperatura do leite oficialmente, o horário oficialmente que ele chegou lá, e assim por diante. E aí fica para você um formulário em que você pode visualizar muito facilmente o que está sendo planejado, o que está sendo realizado, se está sendo realizado o que foi planejado, né? A gente tem outras opções de relatórios também. Nós vamos mostrar que esse relatório é a mesma informação, né? Só que em vez dela estar lá no formato de ficha de campo, com as informações de volume, horário previsto, ela está em formato gráfico aqui, o que auxiliaria no caso de um transportador não conhecer aquela região. Você pode ter um transportador novo realizando o serviço de captação daquela região, e aí você imprime esse relatório gráfico para facilitar o trabalho dele. Da mesma jeito que ficou lá, fica aqui também, ó, aparece um numerinho aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, ele sabe a sequenciazinha, tem esses numerinhos pequenos aqui, eles são a distância entre um ponto e outro, então ele sabe, tantos quilômetros eu tenho que entrar à direita, tantos quilômetros eu tenho que entrar à esquerda, e assim por diante. É um relatório gráfico mesmo para facilitar a execução da rota. A gente tem um relatório que a gente chama de detalhado, descritivo detalhado, em que é aquela informação que tinha lá na ficha de campo, mas com um pouco mais de riqueza de dados. Que no caso aqui ele está mostrando quais tanques são individuais, quais são coletivos. Quando é tanque coletivo, se você informou isso para o sistema, ele apresenta o código do SIGCIF, tanto do titular quanto dos agregados, né? O código pai e o código filho. E também, se for parametrizado, o sistema também gera essa informação, de que a cada 4 horas há um descanso de 30 minutos. Com isso, ele recalcula aqui os horários previstos de chegada no laticínio e etc, etc. Mas isso é facultativo, o uso dessa informação de descanso a cada 4 horas é facultativo, pode ou não ser usado, isso é fácil de ser parametrizado lá dentro do sistema. Esse relatório aqui, ao final, apresenta o número de rotas. Nesse nosso exemplo aqui só tem 2 rotas, mas seriam quantas forem criadas aí na sua malha viária. Apresentaria aqui 20, 30, 40 rotas. O total de litro de todas as rotas, o total de quilômetro de todas as rotas. Porque aqui em cima, nesse quadro, que eu estou com o mouse aqui agora, ele é um resumo dessa rota. E aqui embaixo tem um resumo geral. E aqui consta o total de quilômetro e a média de litros por quilômetro geral também. Vamos pegar esse outro cenário aqui. Isso aqui já é um relatório que o sistema gera em formato texto, em arquivo eletrônico, formato texto.
Isso aqui é só para mostrar esse formato que ele gera, que para o caso de você já estar trabalhando com coletor eletrônico de dados, você pode obter essa informação do planejamento que está lá no Via Láctea e transferir essa informação para o seu coletor. Ou seja, o coletor que o transportador sai para fazer a rota já estaria com a sequência pré-determinada pelo setor que fez o planejamento da rota. Isso parece bastante útil também, não se aplica a todos os casos, mas eventualmente pode ser motivo de interesse para a sua empresa.